Olá, meus queridos, bem-vindos de volta. Vamos conhecer então outra forma de pagamento indireto, que é a minha dação em pagamento. Gente, a dação em pagamento, na verdade, ela é um acordo de vontades que é feito ali entre o credor e o devedor, por meio do qual o credor concorda em receber do devedor uma coisa diversa, ou seja, um objeto diverso, o objeto da prestação diverso daquele que foi acordado ali no início da relação obrigacional. Então, aqui a gente tem um acordo de vontades, né? Então, é um negócio jurídico bilateral entre credor e devedor, em que o credor concorda em receber do devedor, para exonerar o devedor da dívida, uma prestação diversa da que lhe é devida. Nós sabemos, gente, como a gente viu, né, quando a gente estava conversando lá no início sobre o direito das obrigações, sobre a obrigação de dar coisa certa, que o credor ele não é obrigado a receber coisa diversa, ainda que mais valiosa, não é isso? Porém, o artigo 356 do Código Civil, que é o que nos introduz à dação em pagamento, ele fala que o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Então, gente, é como se houvesse uma complementação ali do artigo 313. O artigo 313, ele me fala que o credor não é obrigado a aceitar coisa diversa, ainda que mais valiosa. É como se o 356 acrescesse ao 313 a seguinte expressão: a não ser que ele queira. Então, gente, através desse acordo das partes, né? A partir do momento em que eu tenho consentimento do credor, o credor pode aceitar em receber uma coisa diversa daquilo que foi inicialmente acordado entre as partes, entre credor e devedor. E a partir do momento que ele aceita receber essa coisa diversa, e essa coisa diversa é entregue pelo devedor, a entrega dessa coisa diversa tem o efeito liberatório do pagamento, tá? Ou seja, extingue a obrigação e libera o devedor do débito, ok? Gente, essa substituição que ocorre na dação em pagamento, ela pode ser feita de diversas formas, né? Claro que ela tem que ser feita através de um acordo entre credor e devedor, mas quando eu falo com vocês que ela pode ser feita de diversas formas, é que várias coisas podem ser substituídas por outras. Então, eu posso ter a substituição de um dinheiro por um bem móvel ou por um bem imóvel. Eu posso ter a substituição de uma coisa por outra, de uma coisa por uma obrigação de fazer, de um dinheiro por um título de um crédito, por um título de crédito e assim em diante, tá? O que eu não posso ter, né, gente, em uma obrigação em uma dação em pagamento, é a substituição de dinheiro por dinheiro, tá? Porque aí são dois objetos similares e não haveria o quê? A entrega de coisa diversa, tá? Então é por isso que se a dívida é em dinheiro, obviamente não ocorrerá uma dação em pagamento, tá? Então, por exemplo, se ficou acordado pelas partes que o dinheiro seria pago, entregue em mãos, mas ele é depositado em conta corrente, que é indicada ou aceita pelo credor, ou então, ao invés de ser pago em dinheiro, à vista, é pago em cheque. Gente, todas essas hipóteses não constituem dação em pagamento, porque aí seria o quê? Dinheiro versus dinheiro, tá? Porém, a doutrina tem entendido que se houver, né, uma ordem de pagamento, ou até mesmo a entrega de um cheque, em que a prestação era diversa, por exemplo, eu tinha que entregar um veículo, eu tinha que entregar um animal, eu tinha que entregar sacas de café, e em troca eu acabo entregando um cheque, eu acabo entregando uma ordem de pagamento, aí sim é uma dação em pagamento. Porque aí eu tenho o quê, gente? A substituição de uma obrigação de dar uma coisa pela substituição de uma obrigação de dar pagamento ali em dinheiro ou o que o represente, tá? Dá uma olhadinha aí no slide, gente, vocês vão ver aqui embaixo. Quando nós falamos em dação em pagamento, nós temos 4 elementos constitutivos, ou seja, 4 requisitos que são essenciais para se configurar a dação em pagamento.
Quais são, gente, esses requisitos? Primeiro, está aí uma obrigação previamente criada. Então, há necessidade da existência de uma dívida, não é isso? Além disso, gente, há a necessidade de um ânimo solvente, ou seja, o devedor ele quer pagar este débito, ele quer extinguir essa dívida, mas com a entrega de um objeto diverso, tá? É isso que é a dação em pagamento, é a entrega de um objeto diverso acabar levando aos efeitos do pagamento, que é a extinção da obrigação e a liberação do devedor. Então, esse é o nosso segundo requisito. Com a entrega da coisa diversa, o objetivo do devedor é extinguir aquela obrigação, ser liberado dessa relação obrigacional. Além disso, gente, o nosso terceiro requisito, e um dos requisitos mais importantes, é que tem que haver um acordo posterior em que o credor aceita coisa diversa daquela anteriormente contratada. Então, eu tenho que ter uma concordância do credor, seja essa verbal ou escrita, tácita ou expressa, em que esse credor aceita receber coisa diversa e, ao receber coisa diversa, essa coisa diversa dá o efeito liberatório da extinção da obrigação, tá? E por último, que é o que realmente caracteriza, né, a minha dação em pagamento, é a entrega da coisa diversa com a finalidade de extinguir a obrigação. Então, eu tenho aí uma diversidade da prestação oferecida em relação à dívida originária, tá? Gente, essa que é a essência da minha dação em pagamento. É a entrega de uma coisa que não seja o objeto da prestação ali original em pagamento da dívida, tá? Então, o credor, ele pode até mesmo vir a receber um objeto de valor superior ou inferior ao que era originalmente acordado. Basta que ele o quê, gente? Que ele consinta nessa substituição do objeto, tá? Passando para o próximo slide, gente, vamos, o 356 eu já conversei com vocês, vamos conversar aqui sobre o 357 e o 358. O 357, ele fala da dação em pagamento e a compra e venda, quando ele determina o seguinte: determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda. Gente, quando a prestação ela consiste ali na entrega de dinheiro e ela é substituída pela entrega de um objeto, né? O credor ele acaba não recebendo esse objeto por um preço certo e determinado, mas sim como uma satisfação da obrigação, não é isso? Mas sim como uma satisfação do seu crédito. Porém, gente, caso se prefixe o preço da coisa, caso se determine esse preço da coisa, cuja propriedade e a posse, né, sejam ali transmitidas ao credor através dessa dação em pagamento, o 357, então, ele determina que esse negócio vai ser regido pelos princípios da compra e venda, tá? Isso, gente, especialmente, tá? Relativos a uma eventual nulidade ou anulabilidade, tá? Ou então, diante de um vício redibitório, tá? E até mesmo em relação à interpretação deste contrato. Ao interpretá-lo, lembrando lá do artigo 113, eu vou interpretar como um contrato de compra e venda, tá? Não é, gente, que a dação vai se converter em um contrato de compra e venda, mas sim que a partir do momento em que esse objeto é dado em pagamento e transmite-se ao credor, né, a propriedade e a posse deste objeto, tá? Vai se passar a regular essa dação em pagamento com as mesmas normas que regulam o contrato de compra e venda, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tá? Tranquilo? Já o próximo artigo, gente, o 358, ele fala da questão da dação em pagamento de título de crédito, tá? O 358, ele determina o seguinte: se for título de crédito a coisa dada em pagamento, a transferência importará cessão.
Gente, lembra que nós conversamos sobre transmissão das obrigações e dentre a transmissão das obrigações, nós conhecemos a cessão de crédito, não é isso? Isso é quando o credor originário, ele transmite o seu crédito a um terceiro. E esse terceiro passa a ser o quê, gente? O novo credor passa a ser o detentor do crédito. Nessas hipóteses, gente, tá? Se houver uma dação em pagamento e esse objeto diverso que for entregue ao credor for um título de crédito, o que ocorrerá aí é uma cessão de crédito, tá? Se essa hipótese ocorrer, como nós vimos lá na cessão de crédito, o cedido ele deverá ser notificado, não é isso? Para quê, gente? Para que ele pague a pessoa correta, não é isso? E além disso, nós vimos também lá na transmissão das obrigações, na cessão de crédito, que o solvens, né, ele fica responsável pela existência do crédito transmitido. Então, o devedor, a partir do momento que ele transmite esse título de crédito como pagamento do seu débito, pelo menos responsável pela existência do crédito transmitido, ele fica, tá? Lembrando-se que essa hipótese do 358 é aquela hipótese em que a dação em pagamento, né, ela ocorre sobre a forma, sobre a entrega de um título de crédito, e esse título de crédito, ele visa o quê, gente? Extinguir a obrigação, tá? Se nada for estabelecido entre as partes, a cobrança ali do crédito recebido em virtude da dação em pagamento e o recebimento deste crédito fica a cargo do credor, tá? Porém, gente, se a entrega desses títulos for aceita pelo credor, não pela extinção imediata da dívida, mas para facilitar a cobrança do seu crédito, a dívida ela só vai se extinguir à medida que os pagamentos dos títulos forem feitos, tá? Lembrem-se disso, ok? Já o 359, gente, tá aí pra gente. Ele trata da evicção da coisa recebida em pagamento. Nós tivemos uma aula só sobre evicção, é isso? E nós vimos que evicção significa perda por uma ação judicial proposta por terceiro. O 359, especificamente, ele determina o seguinte: se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiro. Então, gente, se o objeto dado em pagamento, ele é retirado da posse do credor em virtude de uma ação judicial proposta por terceiro, vai se restabelecer a obrigação original, tá? Então, imagine o seguinte, imagine que eu, Carolina, sou devedora da Sara de uma obrigação de 300 mil reais, tá? Seja chega a data do pagamento, eu não tenho esses 300 mil reais, e aí, em substituição, eu ofereço a Sara um apartamento em valor semelhante. Ela aceita. O que eu tive aí, gente? Uma dação em pagamento. A entrega desse apartamento à Sara, a transferência da propriedade da posse desse apartamento à Sara, configura a extinção da minha obrigação e a liberação do devedor, que sou eu. Não é isso? Mas, posteriormente, a Sara vem a perder este apartamento em virtude de uma ação judicial proposta por terceiro, que alega que o apartamento é dele e não meu, que foi o alienante, então que eu não poderia ter vendido este apartamento. O 359, então, ele fala que a obrigação originária se reestabelece. Então, eu volto a ser devedora dos 300 mil reais, tá? Lembra-se, gente, como nós vimos ali no 357, ocorreu uma compra e venda, não é isso? Então, são aplicáveis as mesmas regras ali do contrato de compra e venda. Então, o alienante, ele continua respondendo pela evicção, tá? Por isso que, se quem entregou bem diverso em pagamento não for o verdadeiro dono, não é isso? O que acontece, gente? A quitação que foi dada ali fica sem efeito, não é isso? O credor, ele acaba perdendo o bem para o legítimo dono,
mas ele não sai tão prejudicado porque reestabelece-se a relação jurídica originária, tá? Inclusive, gente, cláusula penal se houvesse, porque nesse caso é como se não tivesse havido a quitação, tá? O débito continua ali a existir na forma que foi inicialmente convencionado. Então, como eu comentei para vocês, uma dívida de 300 mil foi substituída pela entrega de um apartamento, houve a perda desse apartamento por evicção, então reestabelece a obrigação originária, que é de se pagar os 300 mil. Ok, meus amores? Eu espero, então, né, que vocês tenham gostado dessa aula de dação em pagamento. É uma forma de pagamento indireto muito facinha, tá? Aqui, gente, nesse último slide, eu faço uma atenção para vocês, falando que a dação em pagamento, ela não se confunde com a novação. Eu vou deixar para falar isso no próximo vídeo, que é quando nós vamos conversar especificamente sobre a novação, tá? Então, eu acho que fica mais fácil, beleza? Eu agradeço a atenção de vocês. Fiquem aí para o nosso próximo vídeo, em que nós vamos falar de inovação, tá bom? Obrigada, gente, e até mais.